O que é mitologia grega? A mitologia grega trata-se de temas universais vividos por deuses e seres humanos. São paixões, tradições, culturas, relações entre amigos, parentes, sociais e políticas. Os mitos falam da origem do universo e de tudo o que nele existe. As maiores características das histórias da mitologia grega levam em consideração a interpretação individual, pois as narrativas dos feitos dos deuses sempre dividem opiniões. Para uns, algumas atitudes são corretas, para outros, não. Como surgiu a mitologia grega? Não há uma data que determine quando a mitologia grega surgiu. Porém, há indícios que ela já existia no século V a.C. O que se sabe sobre ela é graças a desenhos e artefatos deixados registrados em pedras e cerâmicas. Essas evidências ficam ainda mais claras através da passagem dos períodos clássico, helenístico e Homero. Entretanto, a mitologia grega só passou a ser vista como algo a ser estudado somente depois de 1873, quando a cidade de Troia foi descoberta pelo arqueólogo alemão Henrik Schliemann. A cidade de Troia, terra de Ilíada, escrita por Homero, até então era desacreditada pelos estudiosos que achavam se tratar de uma fantasia. A partir da descoberta, os pesquisadores passaram também a se debruçar sobre a história dos deuses gregos. Os principais deuses da mitologia. Zeus é o deus dos deuses, deus de todo o céu e que controla as tempestades. A mitologia grega considera como o pai dos demais deuses. Poseidon, irmão de Zeus. Poseidon é o deus do mar. Seus poderes poderiam fazer a terra estremecer. Para isso, bastava que ele utilizasse um acessório especial pelo qual era sempre representado, um tridente. Esse objeto é uma espécie de ferramenta com 3 pinos pontiagudos. Hades era o deus responsável por governar o mundo subterrâneo e as almas após a morte. Era filho de Cronos e de Reia, irmão de Zeus, deus dos deuses, e de Poseidon, deus dos mares. Afrodite é uma das mais famosas deusas, pois cabia a ela o apreço pela beleza e amor. Seu segundo nome é Vênus. Na sua história há uma divergência, pois alguns afirmam que ela é filha de Zeus, o deus dos deuses. Já outros atribuem o seu surgimento a Urano. Apolo, simbolizado com uma flecha, é considerado o deus da cura e da medicina. Antigamente, muitos soldados eram feridos com armas brancas, principalmente arco e flecha. Por isso, ele acabou se tornando o protetor nessas situações. Ártemis, deusa filha de Zeus, considerada protetora da natureza e das boas caças. Por isso, mesmo muitos pecuaristas da época a adoravam. É a irmã gêmea de Apolo. Atena, filha de Zeus ou Minerva, como também é chamada. Pureza, sabedoria, da razão são as características mais marcantes de Atena. Ares, esse é o famoso rei da guerra, muito evocado e adorado nas épocas em que os combates eram constantes. Diz a mitologia que ele é filho de Zeus com uma das suas inúmeras mulheres, Hera. Hermes, outro herdeiro de Zeus. Para ele era dada a missão de cuidar da prosperidade dos homens que comercializavam iguarias, assim como as pessoas que viajavam muito ou que praticavam esportes. Hera, no meio de tantos deuses, não poderiam faltar aquela que cuidasse do casamento e dos nascimentos. Hera, também chamada de Juno, era invocada sempre que as pessoas queriam formar e aumentar a família. Coube a ela carregar o título de deusa das deusas, a versão feminina de Zeus. Doris. Em uma época cujo mar era o centro das atenções, a deusa Doris era bastante famosa na Grécia. Ela é uma das 3.000 Oceanídees, que são os deuses do oceano, sempre muito adorada pelos pescadores e homens do mar. Eris, que era considerada a deusa da confusão. Rejeitada pela mãe, ela acabou sendo desposada por outro deus chamado Éder. Desse relacionamento nasceram 14 filhos, cada um com o poder do mal. Por isso, Eris também é chamada de mãe dos males. Confronto entre deuses e titãs. O conflito entre os deuses e titãs começou quando filhos dos deuses primordiais Urano e Gaia, Cronos, rebele-se contra o próprio pai, para tornar-lhe tudo. Ele consegue esse feito e passa a ser o grande rei. Porém, com o passar dos anos, acontece o mesmo com ele. Um dos filhos de Cronos também
tenta dar um golpe para ficar com seu poder. Decepcionado, Cronos toma uma decisão radical. Engole todos os seus filhos para evitar que ele sofra nova tentativa de golpe. Contudo, o que ele não esperava era que a mãe de Zeus, Reia, escondesse esse filho de Cronos para poupar-lhe da morte. Depois de muitos anos, quando Zeus vira um adulto, ele volta para vingar-se do pai. Quando isso acontece, ele obriga o pai a vomitar seus irmãos e com eles promove uma grande guerra entre deuses e titãs. A Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um episódio que também inspirou muitos livros e filmes. É palco dos mais famosos heróis da mitologia grega, como Aquiles, Ulissex, Ajax, Heitor, Patroclo, Enéas, dentre outros. A descrição dessa guerra é importantíssima para a mitologia grega. Na verdade, foi graças a ela que a humanidade passou a estudar mais a mitologia. Isso porque a história narrada se passa em Troia, cidade grega que até o século XIX era considerada como uma fantasia. Após serem encontradas partes da cidade de Troia em escavações em 1873, os estudiosos passaram a prestar mais atenção nas narrativas da mitologia, pois ela revelava muitas preciosidades dessa antiga civilização. E a Guerra de Troia começou por um desentendimento amoroso, quando três deusas, Atena, Hera e Afrodite, passaram a disputar a posse por uma maçã dourada que estava escrita, para a mais bela deusa. Coube ao príncipe de Troia, Paris, decidir qual das deusas ficaria com o objeto. Entretanto, sua escolha não foi honesta, pois ele decidiu por Afrodite, depois de ser subornado por ela com a promessa de dar-lhe a mão da mulher mais bonita do mundo, Helena. Contudo, Helena já era casada com Menelau, rei de Esparta, e teve que fugir com Paris. Mas isso não ficou barato. O marido de Helena decidiu juntar seus soldados e ir resgatar a sua esposa. Foi por conta desse amor que a famosa Guerra de Troia durou 10 anos. No final de tantos embates, Helena acabou voltando para seu marido, Menelau. Assim concluímos que a mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativa relacionados aos mitos dos gregos antigos, de seus significados e da relação entre eles e os povos, consideradas com o advento do cristianismo como meras ficções alegóricas para muitos estudiosos modernos. Contudo, entender os mitos gregos é o mesmo que lançar luz sobre a compreensão da sociedade grega antiga e seu comportamento, bem como suas práticas ritualísticas. O mito grego explica as origens do mundo e os pormenores da vida e aventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e outras criaturas mitológicas.